Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Não sei em que momento que vocês verão esse vídeo, né? Sou o professor Lucas, professor de História do oitavo ano. Esse vídeo, eu quero fazer alguns comentários sobre o conteúdo dessa semana, né? Semana um do PET 4. Esse vídeo, ele é complementar ao outro vídeo, né? A outra videoaula, que vai ser postada, né? Que está posta na nossa plataforma, né, no Google Classroom, Google Sala de Aula. Né? Então é fundamental que vocês vejam tanto esse vídeo como também a videoaula para vocês compreenderem o conteúdo. Além disso, né, eu quero lembrar para vocês que o conteúdo dessa semana, né, ele tem, né, no livro didático, da página 235 até a página 240 do livro didático. Seguinte, tem uma questão das atividades dessa semana 1 do PET 4 que faz referência ao conteúdo da semana anterior, né, da semana 4 do PET 3. Então, eu estou dando como sugestão aqui que vocês vejam, primeiro, revejam, melhor dizendo, né, o vídeo da aula 4 da semana 3. Depois vocês vejam esse vídeo que eu estou fazendo agora para vocês. E depois vocês vejam o vídeo a videoaula, né, que tá junto desse vídeo. Dessa maneira, né, vocês vão compreender melhor o conteúdo, né, vai ficar mais didático para vocês. Por que eu estou pedindo para vocês reverem o vídeo da semana anterior? Porque tem uma questão que faz referência ao conteúdo anterior. Então é fundamental que vocês sigam essa lógica, né, para o conteúdo ficar mais fácil para a compreensão de vocês. Na aula anterior, né, na aula 4 do PET 3, foi o processo de independência, né, dos estados, dos países latino-americanos. Os países que foram ocupados, né, que foram colonizados pela Espanha, eles começam o seu processo de independência, de emancipação política. Só que na Europa, né, nós temos um contexto de expansão napoleônica. Né? O Napoleão Bonaparte está ocupando uma grande parte dos países europeus. E a Espanha foi um desses países ocupados por Napoleão. Diante dessa fragilidade do governo espanhol, é que tem início, né, o processo de emancipação política dos países, né, latino-americanos, né, ou hispânicos. Seguinte, vamos ao PET, né, ao material do PET dessa semana 1, do PET 4, na semana 1, para a gente entender melhor esse processo. Conforme você estava falando, né, na aula anterior, né, na última aula, nós vimos, né, o processo de independência política. Agora é como que os estados latino-americanos, os estados hispânicos, estão se organizando. Seguinte, os estados eles estão independentes politicamente, só que existe um processo de instabilidade interna em cada um desses países. O que é isso? As elites, né, nos países hispânicos, né, as chamadas elites crioulas, elas vão se apoderar dos estados que vão se formar. Eles vão utilizar do Estado para atender os interesses políticos, né, dessa classe. Além disso, né, uma questão interna e externa ao mesmo tempo, né, nós temos o fato de que os Estados Unidos estão passando por um processo de expansão, de consolidação do capitalismo desse país, então ele começa um processo de expansão política e econômica sobre os países latino-americanos. Inclusive, a partir do que a gente chama de destino manifesto, é que os americanos vão começar a implementar essas políticas de domínio imperialista, né, sobre a América Latina. Inclusive tem uma fala importante, né, que é a América para os americanos, né, que os norte-americanos julgavam que a América, né, o continente americano, deveria ser governado pelos próprios americanos. Eles diziam isso para tentar coibir algum tipo de tentativa de recolonização dos países europeus. Ao mesmo tempo, eles diziam isso para exercer uma maior influência sobre os países latino-americanos.
essa doutrina Monroe, vai se chamar, né, os norte-americanos vão reivindicar o direito de que eles mesmos, né, de que os próprios Estados Unidos, né, deveriam influenciar os países latino-americanos. Seguinte, esse vídeo, né, só para dar alguns esclarecimentos, chamar atenção para alguns aspectos. Primeiro, essa doutrina Monroe, ou Monroe, ela é cunhada, né? Ela é desenvolvida pelos Estados Unidos, que dizia que os países latino-americanos deveriam ser independentes no sentido de que eles não deveriam sofrer nenhum tipo de influência dos países europeus. Mas, na verdade, isso é uma política norte-americana que defendia que os interesses dos países latino-americanos estivessem sob o domínio do próprio Estados Unidos da América. Seguinte, nesse vídeo, né, eu coloco um vídeo bem curtinho, inclusive, né, para vocês. É fundamental que vocês vejam ele. Vocês vão entender todo esse processo, né, desde lá do Destino Manifesto até a consolidação dessa doutrina Monroe, que vai se dar a partir da Guerra de Secessão, né, da Guerra Civil entre os estados do Norte e os estados do Sul. Após essa Guerra de Secessão, os Estados Unidos vão voltar o seu olhar para os países latino-americanos. E eles vão implementar a chamada política, né, do Big Stick, né, que seria grande porrete. Na medida em que os Estados Unidos não conseguem influenciar economicamente os países latino-americanos, eles vão implementar uma política de enfrentamento militar a esses países. Os Estados Unidos, né, eles de fato eles pensavam que eles, norte-americanos, né, deveriam influenciar todo o continente latino-americano. Então, além desse processo de influência política e econômica, nós temos também a implementação de uma política bélica, né, militar dos Estados Unidos sobre os países latino-americanos. Isso vocês vão ver que tá posto aí tanto nesse pequeno texto aí que tem no PET, como também no vídeo que eu estou indicando que vocês vejam. Então é fundamental que vocês peguem essas orientações que eu estou dando agora, vejam este vídeo, né, que está sendo postado, e também, né, revejam o vídeo da aula anterior, porque tem uma questão do PET que faz referência, né, à aula, né, da semana anterior. Bom, é só isso. Eu queria fazer alguns comentários, né? É nesse momento, né, que os Estados Unidos, de certa forma, começa, né, inicia a consolidação do seu império. Né? Nesse momento, né, os Estados Unidos já está ensaiando se tornar uma grande potência. Primeiro ele está voltando o seu olhar para os americanos, né, para o continente americano, depois, sobretudo da Segunda Guerra, da Primeira Grande Guerra, né, que eles vão consolidar a sua hegemonia mundial. Então é isso, só alguns comentários que eu queria fazer para vocês. Quero lembrar novamente, revejam o vídeo da aula 4 da semana 3, depois vejam esse vídeo com alguns comentários que eu faço, e depois vocês vejam o vídeo, a videoaula que está sendo colocada nessa semana. Bons estudos, qualquer coisa, estou à disposição de todos vocês no aplicativo Conexão Escola, através do chat, né, do aplicativo Conexão Escola. Quem estiver vendo esse vídeo, né, estiver com o aplicativo, eu peço que mande alguma pergunta, né, para ver se vocês estão vendo, que às vezes eu acho que não tem ninguém nos assistindo, não tem ninguém correspondendo com o que a gente está falando. Então, se puder, manda alguma pergunta para mim, né, no aplicativo Conexão Escola. Boa tarde, até mais.